Para mim é uma alegria, irmãos, estar mais uma vez aqui, participando desse seminário tão importante, tão abençoador, com uma temática tão urgente, tão importante, principalmente porque ela busca as essências, os fundamentos da nossa fé, e é o que a gente vai pensar aqui essa noite. É um assunto muito amplo, então eu vou ter que ser bem rápido, apenas só pontuar mesmo, não dá para aprofundar. A gente precisaria de um seminário inteiro para aprofundar nisso, mas eu tenho certeza que esses pequenos apontamentos que eu farei aqui hoje, à luz da palavra de Deus, eles serão bênção para a sua vida, para o fortalecimento das suas bases, das suas raízes. Amém, irmãos? Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo 11, o verso 3, é o texto que nós vamos ler agora. Salmo 11, verso 3. Eu gosto muito desse texto porque o Salmo 11, verso 3 tem uma pergunta que para mim é uma pergunta extremamente importante e tem que ser feita, precisa ser refeita todos os dias na nossa experiência de fé. O pastor Alessandro orou conosco aqui sobre uma igreja relevante. Uma igreja relevante precisa fazer esse tipo de pergunta. Salmo 11, verso 3, diz a palavra de Deus: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Olha que pergunta tremenda. Quando os fundamentos, aquilo que é a essência, a base, aquilo sobre o qual se constrói o edifício, quando eles são destruídos, o que pode fazer o justo? A Bíblia sempre me assusta com algumas das suas colocações. Uma delas é essa aqui, porque ela coloca os fundamentos no plural, sendo destruídos no plural, e a busca por um justo no singular. Tomara que Deus ache pelo menos um justo aqui hoje. Porque para Deus um justo é capaz de fazer diferença numa pluralidade de destruições. Deus não precisa de muito, só precisa de alguém inteiro para ser usado por Ele. Deu para entender, irmãos? Os que tiveram no seminário e que porventura estejam com as suas apostilas, pode acompanhar um pouco mais de perto, a partir da página 47, a importância da dos fundamentos da nossa fé no discipulado. Nós estamos vivendo no que eu chamo hoje de era da anarquia, um tempo de ruptura com as essências, com os fundamentos, os alicerces, as bases, os ideais. Nós vivemos numa era de rupturas, numa era de anarquia, de bagunça generalizada por todos os lados e por todos os ângulos. Uma crise generalizada com as instituições, com a moral, com a ética. Em todos os lugares onde a gente vai hoje existe uma destruição em processo acelerado daquilo que é a essência. Enquanto a gente está vivendo isso, não dá para ter muito a noção do que está acontecendo. O problema é quando a fatura dos excessos chegar, e ela sempre chega. Por isso nós estamos aqui essa noite, com a mente aberta, o coração sintonizado com a graça de Deus, para que de algum modo a gente possa sair daqui se inserindo no projeto de Deus para essa geração. Porque eu acredito piamente que se nós estamos aqui essa noite, é porque Deus conta conosco em algum lugar no projeto que Ele está estabelecendo para esse tempo. Eu não acredito na inutilidade da nossa fé. Nós não estamos aqui como inúteis, apenas enchendo um templo ou para assistir um espetáculo religioso. Nós estamos aqui antes de qualquer coisa porque fomos chamados por Cristo. Cada um de nós fazemos parte do plano abençoado de Deus. Nós carecemos urgentemente da redescoberta das doutrinas cardeais da nossa fé. Um caminho de retorno é mais do que necessário, é decisivo. Precisamos de um avivamento. Escute bem o que eu vou dizer. A única coisa que vai salvar a igreja brasileira de se tornar uma réplica da igreja americana, grande, rica e morta, chama-se avivamento. E um avivamento não é um chavão pentecostal para balançar púlpitos. Avivamento é a quebra das máscaras para que o caráter venha à tona. Avivamento é um Deus pegando as chamas do Espírito, não apenas para queimar, mas para purificar das toxinas da ilusão, e a gente sair daqui como um povo capaz de se mover na história com uma outra energia, feitos para a glória de Deus, e a gente possa mostrar para o mundo que ainda é possível ser diferente. Avivamento, a palavra significa trazer de volta a vida.
Significa que Deus, quando faz isso na igreja, com um movimento espiritual profundamente dele, ele consegue fazer duas coisas. O avivamento, quando vem numa igreja, ele traz saúde espiritual para quem está vivo, porém doente, e vida espiritual para quem está aqui, mas já morreu. O Espírito atinge todo mundo, fortalece o que está fraco e ajuda aquele que acha que é muito forte. É o Espírito juntando todas as coisas. E é isso que ele quer fazer em nós. Enquanto as doutrinas fundamentais do Evangelho forem negligenciadas ou rejeitadas, viveremos numa igreja rasa, distante da verdade e o pior, apaixonada pelo mundo. Escute uma coisa aqui, nós precisamos desse tipo de mensagem que eu estou trazendo aqui hoje. Eu louvo a Deus por isso, em pleno domingo nas nossas igrejas, porque só assim a gente atinge os domingueiros. Nem todo mundo é o domingueiro, existem aqueles que de fato trabalham e Deus conhece eles. Mas existem os turistas da fé e eles só aparecem no domingo. Ainda bem que na divina providência ele casou de que esta mensagem de resgate das verdades da fé fossem ditas hoje, em pleno domingo. Quem sabe a sua semana não vai ser totalmente diferente por causa do impacto genuíno com a palavra de verdade. Eu estou cada dia mais longe dos animadores de púlpito, dos mestres do auditório, daqueles que manipulam emoções, que conseguem fazer com que você até sorria muito, mas não consiga mais chorar. O que eu tenho pedido a Deus ultimamente é que as mensagens que Ele me dê sejam como aconteceu com Pedro, quando no dia do Pentecoste ele pregou e a Bíblia diz que os corações ficaram compungidos. Compungido no grego é rasgado de faca, que você saia daqui com uma dor na alma, querendo dizer, eu preciso estar vivo numa igreja de vivos, eu preciso estar cheio numa igreja de cheios, eu preciso estar de pé numa igreja de um exército em marcha. Uma coisa que tem atingido muitas igrejas é uma espécie de sonolência espiritual crônica. Há muita gente dormindo e o Espírito nos chama hoje para aquecermos, para nos levantarmos daqui baseados na sua palavra e podermos encarar esse século com aquilo que Deus nos chamou para ser. Amém? Uma das maiores crises enfrentadas pela igreja contemporânea é a crise da nossa cristologia. Nós temos um cristianismo sem Cristo. Joseph Cook escreveu que o que mais carecemos hoje é da cristianização do nosso cristianismo, porque vivemos num cristianismo de um Cristo estranho. Muitas vezes ele é como um ídolo pop, interessante, legalzinho, ou então ele é como um terrorista gospel das nossas ideias. Ele quase nunca é o Cristo que a palavra revela. Soren Kierkegaard dizia que o Cristo do Novo Testamento costuma ser o segredo de muitas igrejas, porque do jeito que ele é, ele nos espanta. Ele anda com quem a gente não anda, para de pregar para segurar a criança no colo, resolve dormir no barco, andar sobre as águas, ignora as lógicas. Ele chama Herodes de raposa, a gente chama de Vossa Excelência. Ele vai nas antilógicas da vida. Eu queria que você saísse daqui hoje apaixonado por um Jesus que não tem nada a ver com rótulos, esquemas e religião. Ele está além de tudo, ele é alfa e ômega, princípio e fim. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só a Ele a gente rende glórias, só a Ele a gente adora, só diante dEle a gente se curva, porque Ele tem tudo nas suas mãos. O homem de hoje diz ter amor, fé, graça, perdão, só que enxerga tudo isso como um atalho para se chegar a Deus sem passar por Jesus. É a fuga de Cristo, uma religião sem cruz, um crente sem Jesus. Porque é muito complicado quando a gente olha para um cristianismo que nos mostra quem Jesus é. Geralmente fica muito distante dos nossos modelos, dos nossos sistemas. Quando você olha para o Jesus da Bíblia, do jeito que ele é, sem as lentes igrejeiras, ele é irritantemente outro. Ele é um Deus capaz de conversar com gente que você não conversaria. Ele é um Deus capaz de andar com a gente, comer com a gente, estar nesse ir e vir abençoado da graça. Ele é Deus e é humilde, uma coisa que não dá para entender até hoje. A nossa mente não atinge isso, que a nossa mente, por um pequeno lapso vexatório de tempo, pega e manipula o poder, a gente já vira um monstro. Ele acaba de ressuscitar e sabe o que ele faz? Anda 11 quilômetros a pé com 2 discípulos em depressão, voltando para o passado. Só Jesus para fazer isso. E ele chega na mesa deles, toma o pão, abençoa, e eles voltam correndo para Jerusalém. Desceram angustiados, subiram com o coração a mil, porque quem vê Jesus muda as direções da história. Não é mais para baixo que desce, é para cima, com a graça do Cordeiro.
É urgente que resgatemos um discipulado desintoxicado, um discipulado bíblico, teológico, profundo, sem os vícios burocráticos da religião, um discipulado que busque gerar servos ao invés de clientes do sagrado. Ou seja, quando o discipulado segue a linha teológica genuína da palavra, ele se recusa a ver a igreja na distorção pós-moderna. A igreja não é um shopping, os irmãos não são clientes e o pregador não é um vendedor de Deus, porque a Bíblia não é um manual de conceitos apenas para que a gente entenda. A Bíblia é o manual do fabricante para entender os nossos defeitos, corrigir a nossa vida e nos colocar de pé para andar. É lâmpada que ilumina o caminho por onde a gente vai. Nós estamos aqui essa noite para desintoxicar a nossa mente e sairmos daqui lavados pela palavra. Amém, irmãos? Eu quero mostrar não dá para analisar toda uma teologia sistemática, porque é muita coisa, mas algumas coisas que eu acho que são pontos, como eu disse, cardeais, essenciais das nossas doutrinas, fundamentos da nossa fé. O primeiro deles, eu gostaria que você repetisse comigo: soberania de Deus. É a doutrina da soberania de Deus. Como é importante redefinir isso. Tudo começa em Deus. É estranho ter que dizer isso para crentes. Não é estranho? Dá uma sensação esquisita. Nós precisamos lembrar crentes que quem manda é Deus. Recentemente eu estive numa igreja, uma irmã falou assim: precisa encostar Deus na parede. Eu fiquei imaginando onde é que a gente vai arrumar uma parede para encostar Ele, se a Bíblia diz que nem os céus dos céus conseguem contê-los. Há uma distorção perigosa quando esse montinho de pó resolve querer mandar naquele que fez o universo, que estende o céu como quem estende um lençol, que junta os oceanos na concha da sua mão, que chama os exércitos das estrelas, cada uma delas pelo nome, e elas a Ele se apresentam. Nessa relação, quem manda é Ele. Ele é soberano. Olha que interessante, a doutrina da soberania de Deus é o fundamento de todas as doutrinas. A base de tudo é o Deus vivo, soberano e único, que em sua eterna e gloriosa liberdade age na vida da igreja e dos indivíduos que a compõem. Ele manda, a igreja é dele, eu e você pertencemos a Ele. Se a gente entende isso, muda muita coisa. Quem entende a soberania de Deus não consegue de modo algum manipular ninguém. Quem entende a soberania de Deus não consegue de modo algum se erguer e se orgulhar. Jamais olha alguém de cima, porque quando você entende a soberania de Deus, sabe que não pode subir sem que a graça te ajude a levar. Somos espíritos de gravidade, a gente cai. É a graça que nos eleva. Thomas Brooks, que eu gosto muito, ele definiu a soberania de Deus assim, a soberania de Deus é aquele cetro de ouro em sua mão, pelo qual Ele faz todos se curvarem, seja por sua palavra, por suas obras, por suas misericórdias ou por seus juízos. Todos se curvam diante de Deus. Só que a nossa visão da soberania de Deus é tão estranha às vezes, que há muita gente que brinca com o sagrado. Não entende ainda a dimensão que é estar aqui. Se a gente tivesse por um segundo um vislumbre do sagrado enquanto tal, nunca mais prestaríamos os cultos como prestamos. A gente já viria aqui antes de qualquer coisa em estado de gratidão. Não estamos aqui pelo que Ele fez, mas pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Nós já estamos aqui porque fomos libertos, transformados, alcançados, purificados, vivificados e colocados aqui. Falhamos quando o assunto é amar e viver essa verdade. Deus acima de tudo. O poder dessa verdade costuma exigir de nós a renúncia mais dolorosa, que é a renúncia do nosso orgulho. Eu acho que é por isso que muita gente não gosta dessa coisa de soberania de Deus, porque ela esmaga a gente. Soberania de Deus humilha a gente. Soberania de Deus toma da gente a sensação ilusória do controle. E nós somos a geração do controle. Tudo passa pelo nosso controle. Principalmente agora, a geração do touchscreen. Tudo na ponta dos dedos. Aí Deus vem e arrebenta com tudo isso e coloca a gente de joelhos. Só que olha que tremendo, de joelho ninguém tropeça. A menor distância entre você agora, onde está, e o trono de Deus é um joelho dobrado. Quando a gente se curva em humildade diante dele, essa soberania não é para esmagar, é para abraçar.
é para curar, é para transformar. Esse Deus imenso não assusta pelo tamanho, porque Ele não é força, Ele é amor. Então esse amor que desce, não desce para de cima para baixo esmagar, desce para de dentro para fora transformar. O que impera em muitas igrejas hoje é o chamado Deus domesticado. Ou ele é filosófico como uma abstração, ou é psicológico como uma projeção dos desejos, ou então ele é puramente teológico como um sistema de ideias a serem dissecadas, ou ele é religioso dentro de uma cartilha de dogmas para serem decorados e usados como arma de intimidação. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não tem nada a ver com esses monturos e ideias que a gente cria. Ele nos surpreende a todo momento. Aliás, fuja de qualquer pessoa que acha que conhece Deus demais. É muito perigoso gente que respira o tempo todo uma arrogância espiritual. Em matéria de Deus, nós estamos ainda bem longe do conhecimento. E o que nós conhecemos, conhecemos revelados pela sua palavra. Daí que crente sem Bíblia não consegue conhecer Deus. Como é importante como a gente chega perto de Deus. E o melhor de tudo, Ele libera o acesso para gente como a gente poder chegar. Nenhuma dessas caricaturas corresponde de fato ao Deus soberano que a Bíblia revela, o nosso Deus. Olha que interessante, a tentativa do homem contemporâneo é banir Deus em sua própria eternidade, deixa Deus para lá, a fim de que ele, o homem, ocupe o centro do palco da história. Nós vivemos nessa geração, nesse tempo, onde o homem é o centro de tudo, está focado tudo nele. Isso é um problema grave, porque o homem não consegue mudar a sua essência. Olha que interessante, o problema do homem ainda é o mesmo, as crises do homem ainda são as mesmas, as angústias do homem ainda são as mesmas, e a solução ainda é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele ainda é a cura essencial para esse mal que nos habita e tenta nos tirar de perto de Deus. Precisamos resgatar esse fundamento. Deus, Ele é soberano, e a soberania significa que eu preciso me humilhar diante dEle e reconhecer que diante dEle eu não sou ninguém. Coisa tremenda é a gente sair da igreja com essa certeza de que nós não podemos, não somos, não conseguimos, mas Ele é, e porque Ele é, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, Ele anda conosco, Ele vai para casa com você quando esse culto terminar, porque termina a novidade da religião, mas não termina a beleza da vida, e Ele continua conosco na nossa história. A Ele glórias. Amém? A segunda doutrina, que eu acho um elemento fundamental da nossa fé, é a da centralidade das Escrituras. Você pode repetir? Centralidade das Escrituras. Vamos lá? Centralidade das Escrituras. Isso é tão fundamental na fé cristã, que chega a ser um insulto uma igreja sem Bíblia. Eu acredito que se tem um lugar que o diabo se sinta à vontade é numa igreja sem Bíblia. Sem palavra. Sem a base da palavra. Em muitos lugares o que a gente tem são apenas doses analgésicas para suportar a dor de viver. Há muita gente sem aprofundamento na palavra, sem a busca da palavra. Isso é muito perigoso. Uma religião homeopática, sem Bíblia profunda. E pior, pasmem os irmãos, à medida que o tempo vai passando, o nosso afastamento da Bíblia tem se tornado ainda maior. Eu fiquei sabendo de uma igreja, alguém postou no Facebook, que o pastor fez uma campanha na igreja, colocando um monte de Bíblia aberta no chão, do púlpito até a porta. E os irmãos vinham e passavam por cima. Tema da campanha, caminhando sobre a palavra. O fato de eu estar com uma Bíblia imensa no colo não faz diferença. O fato de eu ter na minha casa todas as Bíblias de estudo não faz diferença. Enquanto eu não comer a palavra, ela não vira vida em mim. É preciso entender que a centralidade leva de volta ao centro. Então a Bíblia tem que estar enraizada no centro da minha alma. É preciso amar esse livro, viver com esse livro, até que a pessoa que o livro revela se revele para mim. Aí eu fico pensando, se Deus envia uma Bíblia como essa, tão profunda, tão tremenda, tão cheia de mistérios, a gente já não liga muito. Imagina se Deus mandasse um Twitter na história, #meu servo me procure. Como é que a gente ia fazer? Não é? A revelação máxima, a densidade está aqui. É preciso sermos uma igreja apaixonada pela palavra. Agora olha, essa doutrina está intimamente relacionada com a doutrina da soberania de Deus. Quem desqualifica a soberania, também desqualificará a revelação e a inspiração das Escrituras.
Aí que está o grande problema. Se eu não entendo Deus como soberano, eu também não vou querer reconhecê-lo. Uma vez que eu entendo que Deus é soberano e apaixono por isso, eu vou buscá-lo. E onde é que eu acho? Na palavra. Uma coisa liga a outra, é um ciclo abençoado de retroalimentação. A palavra me joga para Deus, Deus me manda para a palavra, e o tempo todo essa retroalimentação se mantém. Olha que interessante, a grande ênfase de hoje está no homem buscando a Deus, como se Deus nunca tivesse se revelado. O efeito colateral dessa busca sem a palavra é a deformidade da fé. Chega a ser estranho, há muita gente que quer buscar a Deus, mas sem ser pela palavra, pelas próprias vias, o próprio descobrir. Aí dá um problema. Eu fiz uma listinha de algumas deformidades que acontecem quando o homem busca a Deus sem ser pela sua palavra. Por exemplo, a gente cria as chamadas adoração extravagante. É tudo aquilo que eu tento mostrar que eu sou bom, não que Deus está aqui. Interessante que o salmista diz que os céus declaram a glória de Deus. Nos Salmos, os céus, os astros, sol, lua, estrelas, eles são adoradores. Eu pergunto, você já ouviu algum som vindo do sol? Você já viu a lua emitir alguma nota, alguma melodia? Nada. Ou seja, a adoração deles não é para que eu ache que eles são muito bons. É quando eu olhar para eles perceber que vindo tanta grandeza não pode vir deles, mas de uma inteligência soberana e superior. Então, olhando para eles, eu enxergo Deus que se revela neles. Outra coisa, cultos puramente sensoriais. Quando eu busco a Deus fora da palavra, eu crio sensações. É aqui que eu mando você sentir. Sentiu alguma coisa aí, varão? Pegou, arrepiou, ficou de pé, tremeu? Sensorial, não é uma raiz racional, profunda. Eu não tenho um encontro com Deus, eu tenho um encontro com as próprias sensações. É aqui que eu preciso fazer malabarismo gospel, coreografia divina. Levanta, senta, olha, finge, mente para o irmão. Autoajuda disfarçada de pregação, é o que mais tem hoje. Autoajuda disfarçada de pregação. A igreja não precisa de autoajuda, mas precisa de ajuda do alto, todos os dias. Endeusamento humano, eu não vou nem falar disso aqui do endeusamento humano, porque é doído, né? Endeusamento humano é terrível, nós já temos até as quartas pessoas da Trindade por aí. Modismos disfarçados de doutrina. Sem Bíblia, o homem não pode encontrar o Deus que se revela nela. Olha que interessante, toda e qualquer teologia genuína precisa ser bíblica, a pregação precisa ser bíblica, a nossa sinologia precisa ser bíblica, a ação social precisa ser bíblica, porque se não for bíblica vai ser invencionismo generalizado dos gospel. E o pior, quando não é de Deus, então o próprio ídolo toma conta disso. Para vocês entenderem bem, enquanto a palavra está aberta aqui, é palavra de Deus. Só que até ela chegar ao seu ouvido aí, ela vai passar por esse homem aqui. Aqui é que mora o perigo. É aqui que reside o grande problema. Se eu estiver na graça de Deus, com a ajuda da intercessão da igreja, dos irmãos, da minha esposa, da minha família, da minha igreja, do meu pastor, eu permaneço na graça, de modo que a palavra sai palavra, passa por mim ainda imersa na atmosfera da graça e chega aí ainda a palavra. Agora, se ela sai palavra daqui e quando chega aqui encontra um homem de manipulação, de ideais outros que não da Bíblia, ela chega aí torcida, outra coisa menos palavra. Então o que chega para você é a ideia de um ídolo. Portanto, você estando na igreja já não consegue adorar a Deus, porque esse ídolo bloqueia a palavra até o seu ouvido. Olha o risco que a gente corre num culto. Por isso que é tão importante olhar para quem está aqui, não como um ídolo, o cara, aquele que arrebenta, mas como um servo que pode ser arrebentado pela graça. É um vaso de barro, cuja excelência do poder não é nossa, mas de Deus, então ela atinge cada coração. Tudo que Deus criou, Ele fez pela sua palavra. Em todos os avivamentos da história, a Bíblia sempre esteve no centro. Os homens se submeteram a ela, confiaram nela, deixaram-na estabelecer as fronteiras do certo e errado. Por que o mundo está numa confusão generalizada? Porque nos afastamos da essência, da base. Hoje os líderes querem mudanças em algumas igrejas porque o mundo mudou. Já os reformadores queriam mudanças porque a igreja havia abandonado a Bíblia. Olha o que eu escrevi: nunca houve um avivamento quando os homens colocaram as suas ideias e opiniões acima da autoridade normativa das Escrituras. Interessante que se eu chegar aqui hoje e apenas ler os textos da palavra sem qualquer aditivo meu, por si só isso salva a sua alma. Porque não são as minhas palavras, é a palavra dele.
Eu me lembro que aqui nessa igreja, eu fiz isso uma vez em um dos eventos que ministrei aqui, não sei se alguém lembra. Eu peguei toda a carta de Filipenses e eu li do começo ao fim aqui. Até hoje eu recebo testemunhos desse dia, de gente na internet que não teve tempo para ver toda a mensagem, mas pegou exatamente o que precisava. Bíblia, se a Bíblia entrar, muda a sua vida. Se a Bíblia entrar, muda o seu cristianismo. Se a Bíblia entrar, muda a sua história, muda o seu casamento, muda o seu jeito de cantar. É a palavra que faz. Eu peguei algumas citações dos grandes mestres. Olha, por exemplo, R.C. Sproul disse que a verdade das Escrituras destrói a especulação. Charles Spurgeon disse que a Bíblia, toda a Bíblia, e nada mais do que a Bíblia, é a religião da Igreja de Cristo. Agostinho dizia que a fé vacilará se a autoridade das Escrituras Sagradas perder a sua força sobre os homens. Precisamos render-nos à autoridade da Bíblia, pois ela não pode conduzir mal e nem ser mal conduzida. Olha que tremendo. A Bíblia não pode conduzir ninguém para o erro. Isso que é fantástico. Por isso que é tão difícil hoje, quando a gente pega a palavra de verdade para ministrar. Por isso que as pessoas, muita gente, procuram os adereços, procuram uma ou outra coisinha para tentar encher, porque muita gente tem a noção equivocada de que se eu chegar aqui e começar a falar só a palavra do jeito que ela é, alguns vão dormir. Que durmam. Faz bem dormir. Né? Agora, esse tipo de palavra, ela provavelmente não faz você pular, mas ela te faz andar. E andando você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Soren Kierkegaard dizia que quando você tem um espinho no pé, aí é que você pula mais alto. Então nem sempre pular é bom. O importante é tirar o espinho e continuar andando. Porque quando você anda, sabe exatamente para onde vai. Você tem direção. É o que Deus está fazendo aqui hoje. A Bíblia não pode ser coadjuvante, ela é protagonista, sempre. Amém até aqui? Amém. Terceira doutrina que eu quero falar rapidamente, e essa é terrível, é a doutrina da depravação total da raça humana. Repete, depravação total da raça humana. Agora aperta, irmão, é bom até o diácono fechar a porta ali. Depravação total da raça humana. Escute isso daqui, ó. A grande jogada de Satanás na atualidade é tirar da mente humana essa doutrina, é tornar o homem o centro de tudo. Vocês já perceberam que hoje existe um esforço generalizado para que você seja sempre com a atitude de um máximo top vencedor, a tal ponto que o nível de suicídios tem aumentado muito, porque as pessoas percebem que entre aquilo que se fala e aquilo que se é, há uma distância abismal. Não é verdade? Até mesmo nas igrejas, eu posso falar porque eu ando por esse Brasil inteiro. Em muitas igrejas o que a gente tem já não é a figura do servo, daquele que vem para servir. O que nós mais temos hoje é uma competição acirrada entre mauricinhos de Deus e princesinhas da graça. E os puritanos diziam que um sermão não é uma obra de arte para ser aplaudida, é um pedaço de pão para ser comido por alguém desesperadamente faminto, porque a evangelização não é um homem pregando na rua, é um mendigo contando para o outro mendigo onde é que tem pão, e eles dois correm lá para se fartar do pão da verdade. Essa é a palavra. A doutrina da depravação total da raça humana precisa ser redescoberta urgentemente. O homem é pecador e está sob a ira de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram. Olha aqui, ó. Lutero dizia, pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Lutero tem uma frase dele que eu amo, ele disse assim, quando eu fui batizado nas águas, eu achei que havia afogado o velho homem nas águas batismais. Qual não foi a minha surpresa, quando no longo da vida, eu descobri que o miserável sabe nadar. Esse é o problema. Nós somos pecadores, carentes, que precisamos de Deus. Aqui nós, graças a Deus, estamos muito melhorados, porque o Espírito já vem trabalhando em nós, mas ainda somos pecadores. Mas a nossa maior alegria é que já estamos na luz, então podemos dizer aos que estão nas trevas que é possível vir para cá e ser transformados, alcançados, redimidos, vivos para a glória de Deus. Thomas Brooks disse algo sobre essa doutrina que é devastador. Olha o que ele disse, existe a semente de todos os pecados, dos pecados mais vis e piores, no melhor dos homens. O homem está naturalmente disposto a coroar qualquer coisa, menos Cristo. É por isso que é tão monstruoso isso em nós. Essa coisa vem com a gente.
Eu me lembro quando meu filho ainda pequenininho, a gente foi numa dessas consultas de pediatra, e eu lembro que eu fui com a minha esposa, meu filhinho pequenininho, e a gente chegou lá onde era a clínica, e tinha várias mães ali com seus filhos esperando, que é por ordem de chegada e tal. E aí eu notei uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça, ficou na minha mente. Um dos garotinhos que estava ali esperando a consulta, estava com um helicópterozinho, que tinha uma hélice e umas rodinhas embaixo. Quando você passava as rodinhas, girava a hélice no mecanismo do brinquedo. Aí aquele menininho deu uma olhada assim de fora a fora no corredor e percebeu que só ele tinha o brinquedo. Eu contei, eu estava lá, eu fiquei contando. Ele foi passando na parede assim, ó, ele ia e todas as crianças iam junto com a boquinha entreaberta. Aí ele voltava e todas elas iam juntos. Até que ele percebeu, ele fez isso 18 vezes. E aquela sensação extraordinária, eu tenho que você não tem. Babem, eu sou o cara aqui hoje. Carinha, mas eu sou. Eu tenho que ninguém tem. De onde vem isso? Esse desejo de se afirmar sobre o outro, de que o outro não precisa ter o que eu tenho, de que eu posso, de que aquilo que eu tenho não é um instrumento para ajudar na comunicação, mas uma arma de intimidação. Quando isso acontece, eu canto não para adorar a Deus, mas para você babar da minha voz. Aí eu te abraço, e olha que tremendo, não para carinho, mas para te segurar até matar estrangulado. Satanás não vai te impedir de vir à igreja, vai fazer você vir tantas vezes até isso aqui virar vício religioso. O diabo não te impede de cantar, mas faz você cantar até se apaixonar pelo som da própria voz. O diabo não te impede de orar, mas faz com que a oração se transforme numa repetição mecânica e sem vida. O diabo é o simulacro da fé. Por isso é tão importante estarmos de pé aqui hoje. O Espírito nos chama para nos pôr de pé e dizer: Senhor, eu sou pecador, carente da graça, e eu preciso que a Tua graça transforme o meu caráter e a minha alma, para que eu saia daqui vivendo a novidade de vida que a palavra coloca. A doutrina da depravação total da raça humana é uma doutrina que o homem natural detesta, porque ele sente como um insulto, ela humilha. Existem dois fundamentos que são abomináveis à mente do homem moderno: a doutrina do pecado e o pior, a doutrina da ira de Deus. Você sabia que Deus também se ira? Nós vivemos numa igreja que 90% do que canta e prega é só amor. Só que é preciso lembrar aos irmãos que existe o sagrado terrível. Você já percebeu como é que o amor, quando vai defender aquilo que ama, ele fica extremamente feroz? Mexe com uma mãe para você ver. Deus não é um amor melodioso, sentimentalista, o tempo todo fazendo de tudo. Ele também é o Deus que se posiciona e em sua ira mostra que eu sou pecador, estou a um passo da perdição, mas se a sua graça me alcançar, que hoje eu saio livre, de cabeça erguida, e posso me envolver com o Pai. Porque diante de Deus você só tem duas chances: ou você se envolve com o Salvador, ou você se envolve com o juiz. Olha que tremendo. Admitir essa verdade coloca o homem diante da temível ira de Deus. Daí surge a imensa agonia. Diante do Deus Santo, percebemos uma dolorosa verdade: somos merecedores da ira divina. É nossa arrogância, nosso orgulho, nossa tendência a nos exaltarmos e nos definirmos conforme os nossos próprios conceitos que nos afastam da glória de Deus. Como disse Paulo, todos pecaram. Ainda bem que existe a graça. A gente faz de tudo para ficar longe disso. O orgulho, o ego, essa coisa doentia afasta a gente de Deus. Só que olha que tremendo. Existe a doutrina da ira de Deus, a doutrina da depravação total da natureza humana, mas não termina aí. Vem a quarta que eu quero te falar essa noite. A doutrina da suficiência da cruz de Cristo. Você pode repetir? Suficiência da cruz de Cristo. Olha, se Jesus não ocupar o lugar central da nossa fé, da nossa teologia, da nossa espiritualidade, a nossa tendência é nos tornarmos uma igreja pagã. É uma religião entre religiões. Agora, hoje, presta atenção nisso, se conversarmos com as pessoas sobre religião, na igreja ou fora, elas falarão por muito tempo e com eloquência, sem jamais mencionarem o nome de Jesus. Nós estamos numa época onde Jesus está sendo visto como Deus descartável. Uma geração que faz de tudo para ter os seus próprios méritos. E toda vez que eu tenho os meus méritos, zombo da graça, porque a graça é o favor imerecido de Deus. Eu já ouvi inclusive alguém dizer que Jesus era um cara legal. Timothy Keller, um pastor extraordinário, respondeu essa ideia pós-moderna dizendo assim: Jesus não era um cara legal. Você não mata caras legais, você mata ameaças. Não é verdade?
Você já parou para pensar que o fato de você se tornar cristão e ser chamado de cristão significa que você segue a Cristo, sim ou não? E se você segue a Cristo, você não é seguidor de um velho que morreu com hepatite no hospital da Palestina. Você é seguidor de alguém que foi trucidado pelo Império Romano exatamente porque pregava o que eles não esperavam. Sabe o que é que levou Jesus à cruz? Foi pregar contra todo aquele modelo estabelecido que o oprimia ao invés de libertar. Jesus foi morto porque não cabia na religião. E aí eles descobriram que ele também não cabia no túmulo. Ele ressurgiu, porque ele é maior do que qualquer império, do que qualquer maquinação maligna. Ele é maior. Você só está aqui hoje porque ele é livre, porque ele é o Senhor da vida, porque ele transita entre todas as dimensões. Na história da igreja, em cada período de avivamento, sem exceção, houve uma tremenda ênfase no sangue de Cristo, na obra da cruz. Os hinos mais cantados em tempos de avivamento foram hinos sobre o sangue de Jesus. Dificilmente a gente ouve isso nas igrejas, a não ser em ceia, o sangue de Jesus. Só que é preciso lembrar que é por causa desse sangue que nós estamos aqui. Lutero conta num de seus livros que uma vez ele teve uma espécie de visão, onde uma espécie de demônio sarcástico, com um monte de papel na mão, tinha todos os pecados cometidos por ele, que Lutero tinha um problema com essa coisa de pecado, desde o dia que ele nasceu, e ele sabia que era dele. Então o diabo, com uma feição assim sarcástica, segundo ele, dizia para ele: Lutero, você fez isso? E ele sabia que fez, que era dele. Então o demônio marcava e dava uma gargalhada terrível, e isso foi de manhã até meio-dia, aquela tortura teológica e psicológica. Quando chega no final, Lutero lembra de algo. Então Satanás, no último dos pecados, diz: Lutero, você também fez isso? Ele disse: fiz, mas pegue essa pena com a qual você riscou um por um dos meus pecados, e se tiver coragem, escreva: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado, eu estou livre. Nós estamos aqui hoje porque somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa nova vida. Hebreus 10, 19 a 20 nos fala sobre um caminho pelo sangue. É isso que o Espírito Santo honra e testifica. Interessante que caminho não é parada, uma estação, é um jeito de ir. Então nós andamos pelo sangue, nos movemos pelo sangue de Jesus. O centro nervoso do Evangelho é esse, o sangue de Cristo na cruz. O que significa que a cruz de Cristo por si só é suficiente e eficiente para todo aquele que crê. Quando isso entra na nossa mente, a gente aprende de uma vez por todas a não pensar numa fé trabalhada por uma série de sacrifícios, a não criar as heresias de criar um monte de coisa para ajudar, entre aspas, na nossa salvação. A gente já sabe que a cruz e o sacrifício da cruz já vale de uma vez por todas. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso e liberdade para ser e viver. Você está livre aqui hoje. Você pode levantar suas mãos sem algemas, sem qualquer tipo de peso. Você está livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há esperança quando homens e mulheres negam o sangue de Jesus e zombam daquilo que deveriam se gloriar. A nossa maior vitória veio quando Cristo assumiu a nossa cruz, morreu a nossa morte e, o melhor de tudo, ressurgiu para garantir a nossa vida. O fato da gente estar aqui hoje, num domingo, adorando a Deus livres, é porque Jesus já esteve na nossa cruz. Deixa o Espírito Santo dizer isso ao seu ouvido hoje. Eu morri na sua cruz. É a nossa cruz. E ela não é descartável. Jesus disse para os discípulos: querem andar comigo? Querem fazer parte do meu discipulado? Queremos. Peguem a cruz. Coloca essa cruz no ombro e vem. Do ponto de vista de Jesus, o discipulado dele acontece com os ombros ocupados pela cruz. Significa que crente sem cruz não é discípulo de Jesus. E que todos os dias a gente anda na vida com a cabeça erguida, mas sabendo, nós estamos carregando o peso desse pecado, dessa monstruosidade que nos habita até o dia. E vai chegar o dia, a gente cantou aqui hoje: eu vou para Nova Jerusalém. Lá já não vai haverá mais a cruz, mas sim a coroa imarcessível de glória. Não podemos permitir que a destruição dos fundamentos continue no ritmo acelerado em que se encontra. Nós somos chamados como ministros de um novo tempo, não da lei, mas da graça. Ou seja, que a nossa fé seja fortalecida nessas bases. Amém? Fica de pé, por favor. Foi rápido, mas eu acho que deu para você entender. O Espírito Santo nos chama hoje para um novo entendimento. E esse entendimento parte do pressuposto básico de que nós precisamos mergulhar na profundidade da palavra.
Eu estava pensando aqui sobre isso que eu iria dizer, e eu resolvi, eu não vou chamar você aqui à frente, porque senão eu teria que chamar todo mundo, porque essa mensagem é para todos nós, não é? Então, já que não precisa vir aqui à frente, você pode colocar a mão no seu coração, centro. Isso aqui é centro, centralidade. É só um símbolo, não é nada místico. É você assumir, pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Uma coisa que me encanta na Bíblia é o fato de que em todos os lugares na palavra há sempre uma lembrança, ou no Antigo Testamento um símbolo, no Novo Testamento alguma coisa nos remete à salvação, à redenção. Nós estamos aqui hoje porque somos redimidos, resgatados, restaurados, refeitos para a glória de Deus. Tomara que o Espírito Santo tenha colocado no seu coração hoje. Eu queria que a gente orasse aqui com gratidão a Deus. Por isso que eu disse que são os pontos cardeais da nossa fé. Soberania de Deus, toda a parte de cima. Base, as Escrituras. De um lado a depravação humana, do outro o sacrifício de Cristo. O que é que você tem? A cruz. Esses 4 pontos mostram para você que hoje você está aqui porque a sua fé tem base, tem raízes. Você está firmado na graça. Jesus, obrigado, Pai. Pai, não há palavras, Pai, senão de gratidão genuína pelo teu sacrifício. Nós somos pecadores, carentes da tua graça. Nossa vida não tem sentido sem o teu poder, a tua atuação, o sopro do Senhor. Mas hoje nós estamos aqui, Pai. Nós podemos te chamar de Pai. Nós podemos te chamar de Pai. Não éramos povo, agora somos povo. Nós estávamos longe, fadados à ira divina, mas o teu coração nos alcançou, Pai. E hoje nós estamos aqui de pé. Abraça cada um dos teus filhos aqui essa noite. Não deixa ninguém sair daqui sem o coração ardendo pela tua palavra, o coração queimando, queimando e dizendo que nós precisamos de ti, que nós dependemos de ti, que nós não podemos nada sem ti. Então, Senhor, aqui agora como igreja, tudo que eu quero é render a mais tremenda adoração que eu puder a ti. Adorado seja o teu nome, celebrado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, aplaudido seja o teu nome. Pai, que o teu nome, só o teu nome, seja respeitado, reconhecido, celebrado aqui essa noite. Te adoramos, Jesus. Queria que você fizesse um minuto de adoração a Deus. É possível. Adore a Deus com o máximo que você puder. Agora, abra o seu coração, fale palavras de amor para Jesus. Declare o seu amor a Jesus. Diga para Jesus o quanto é importante você estar aqui hoje. Talvez você nem fez isso nesse culto ainda, mas agora é a hora de dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque eu posso te chamar de meu Pai. Obrigado porque eu tenho acesso à tua graça. Eu posso chegar. Obrigado, Jesus. Adore a Jesus aí, adore.